Então, queria agradecer a oportunidade mais uma vez, que a gente possa fazer uma breve oração. Vamos fechar nossos olhos, pensamento a Deus e a Jesus. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Que a espiritualidade nos envolva, nos proteja nosso lar, nossos familiares, que nos sintamos unidos junto ao nosso mentor. Em nome de Deus, em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Então, vamos começar agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer a oportunidade. O tema que nós escolhemos hoje foi a prece, e é interessante a gente pensar a respeito disso, o quanto nós entendemos do que é a prece, do que é a oração. A ideia realmente é fazer uma reflexão a respeito do qual é o nosso entendimento da prece, como nós estamos vivenciando toda essa situação. Então, a ideia realmente é que nós possamos refletir sobre todo esse contexto, né? Então a gente começa buscando no Livro dos Espíritos, na terceira parte, capítulo 2, tem a lei de adoração, né? Lá está escrito que orar é pensar em Deus e é entrar em comunhão com Ele e nos aproximar dele. Então, em que momento que nós estamos fazendo isso? Em que momento que nós estamos essa oração? Estou entrando em comunhão com Deus, nos envolvendo, nos aproximando dele. Será que eu faço esse exercício diariamente? Será que eu faço esse exercício várias vezes ao dia? Como eu me entrego nesse exercício? Como eu me entrego em comunhão realmente junto a Deus, à espiritualidade? Muitas das vezes a gente pensa nessa oração no sentido de termos que ir à casa espírita, temos que nos sentar, nos acomodar. Será que verdadeiramente eu preciso de, entre aspas, alguns rituais para que eu possa ser ouvido, entendido, interpretado por Deus? Como eu tenho feito as minhas orações, os meus pedidos, as minhas preces? Qual é a minha verdadeira ligação com o Pai? Eu tenho estado em sintonia com Ele? Então, orar é muito mais, né, do que simplesmente um ritual, né? É essa conexão direta, nos entregarmos buscando de fato uma aproximação maior com o Criador. Lembrando também que Deus não está lá no alto, nos céus, longe, né? Está muito mais próximo de nós, muito mais presente junto a nós. E essa questão da oração é uma questão realmente, né? Nós, infelizmente, muitas das vezes,
com a vida corrida, excesso de coisa, nós é que em si não o percebendo, não o sentindo, mas Ele nunca deixou de estar junto de nós. Ele nunca deixou de estar nos amparando, nos olhando, nos vigiando. Basta que nós realmente possamos levar o nosso pensamento, juntar as nossas preces, para assim fazer essa conexão maior e assim poder perceber a sua presença, a sua bondade infinita, nos amparando e nos protegendo. Porque se está faltando conexão, certeza que não é da parte da espiritualidade, mais da nossa parte do que da parte da espiritualidade. Então, como eu tenho orado, como eu tenho me comportado como verdadeiro cristão, eu tenho me relacionado junto à espiritualidade de maneira sincera, eu tenho de fato me colocado em comunhão junto à espiritualidade, entendendo que eu tenho que ser esse cristão não somente uma vez por semana, não somente no centro espírita, eu tenho que ser esse cristão diariamente, 24 horas por dia. Então, essa conexão que o livro nos fala, justamente é diária, né? E esse é o grande exercício que nós temos que fazer, porque nós já conhecemos o Evangelho, nós já entendemos teoricamente o Evangelho, já sabemos dos seus ensinamentos, mas o quanto esses ensinamentos de fato têm refletido nos meus pensamentos, nas minhas vibrações, nas minhas orações. O quanto me junto a Deus e ao Evangelho. Todos nós estamos sendo chamados justamente a essa conexão. E como nós estamos reagindo em relação a tudo isso, né? O apóstolo Paulo vai nos dizer em Atos, o apóstolo, nele nos movemos, vivemos e existimos. Ou seja, Deus está o tempo todo. Nós é que precisamos mantermos a nossa vibração, a nossa harmonia, para assim perceber o quanto nós somos amparados, o quanto nós somos filhos realmente desse Deus maravilhoso, desse Criador que nos envolve, e que se estamos passando por algumas dificuldades, não é para o nosso crescimento, é para o nosso fortalecimento, é para que assim possamos sair mais fortalecidos, que nós possamos melhorar como espírito, para uma evolução. Então, é interessante a gente pensar e mudar, né, nossa maneira de enxergar as coisas, porque é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. E no Livro dos Espíritos, a questão 50, Kardec pergunta: a prece é agradável a Deus? E a espiritualidade responde: a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é e assim. Então, qual é a nossa intenção? Quanto eu tenho feito as minhas preces, as minhas orações, com uma intenção verdadeira, com uma intenção profunda de mudança, de crescimento, de aprendizado, agradecendo tudo aquilo que eu já tenho recebido. Será que nós verdadeiramente sabemos orar? Entendemos qual seja de fato a importância, o poder dessa oração?
nós vamos nos lembrar de Jesus que diz: quando orar, não fazeis como os gentis, que julgam que pelo excesso de palavras serão. Será que muitas das vezes nós não estamos fazendo como os gentios, falando muito, mas será que nós estamos falando de coração? Será que nós estamos falando, nos entregando, nos abrindo, querendo realmente entender toda a situação que nós estamos vivenciando e entendendo que tudo isso é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para o nosso. Muitas das vezes, quando nós fazemos essa oração, nós pedimos muitas coisas, né? Principalmente que mudanças nos aconteçam, principalmente que dificuldades elas cessem. E aí está um grande equívoco, porque essas são postas para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para que nós possamos, das dificuldades, criarmos novas experiências, novas vivências e possamos nos melhorar, transformando, crescendo, amadurecendo como espírito que busca de fato uma evolução, busca de fato uma melhoria não somente individual, mas uma melhoria coletiva também. Porque nesses tempos difíceis é muito importante que nós saibamos o nosso papel e para ajudar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, cabe a nós, a todos nós, com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações, ajudar todos aqueles que estão ao nosso redor. Faz parte do nosso papel, do papel de cada um de nós, que nós possamos conosco, que nós possamos fazer isso no nosso lar, para com as pessoas próximas de nós, né? Em Atos do Apóstolo, capítulo 4, versículo 31, diz: reunidos. O que nós podemos entender dessa passagem, né? Dessa frase? Será que, se levarmos ao pé da letra, ele está falando realmente do lugar que se moveu, do lugar que se deslocou, né? Não vamos levar ao pé da letra e sim entender de fato qual é a mensagem pelo Espírito, né? Qual é o verdadeiro espírito da mensagem, né? Que nós temos, sim, é que nos mover não somente do lugar físico, mas espiritual. Que as nossas orações e os nossos eles possam servir para nos tirar daquela zona de perturbação, aquela zona de desconforto, aquela zona de medo e passe a nos colocar em lugares mais altos, mais elevados. Porque assim, olhando de um outro prisma, nós conseguiremos entender de fato toda a situação que nós estamos vivendo. Porque outra coisa importante, principalmente para nós espíritas, é entender que, embora nós estejamos encarnados, né, nós não moramos nesse corpo físico, nós não moramos nessa casa, nós não moramos nessa cidade. Na verdade, tudo isso é nos emprestado temporariamente para o nosso desafio, para o nosso crescimento. Moramos e projetamos os nossos pensamentos, né?
E aí vale a gente realmente saber aonde nós estamos projetando os nossos pensamentos, com que eu tenho sintonizado, com que eu tenho de fato me relacionado, eu tenho morado, vivido de fato em pensamentos mais firmes, em pensamentos mais seguros, em pensamentos mais assertivos, de acordo com a lei de Deus, com a lei de Jesus, ou eu tenho morado, vivido em pensamentos errôneos, em pensamentos viciados, em pensamentos de dor, de medo, de tristeza. E todos esses pensamentos e sentimentos é que nos transforma e que nos projeta justamente para uma caminhada mais segura. Será que eu tenho vivido realmente esses pensamentos e sentimentos num limite juntamente a Deus, juntamente a Jesus, sabendo que Ele sabendo que Ele é o Criador e que Ele está nos envolvendo e coordenando tudo isso? Será que ainda eu vacilo e temo que de certa forma alguma coisa esteja fora do seu controle? Será que em algum momento eu tenho pedido que as coisas sejam feitas da minha maneira? E será que eu não tenho interpretado errado as circunstâncias que nós estamos vivenciando? Será que não é melhor realmente deixar que as coisas fiquem à mão de Deus, porque Ele tem um poder, uma consciência, um entendimento muito maior que o nosso, né? Então que nós possamos projetar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos junto ao Pai, junto ao Criador, junto à espiritualidade superior, que sabe o que está fazendo e que coordena muito melhor que nós toda essa psicosfera espiritual, todo esse movimento. Então, nas nossas orações, nas nossas preces, nós devemos sempre rogar ao Pai que nós possamos elevar o nosso pensamento em comunhão junto ao pensamento deles, junto à vontade dele, para que assim possa de fato ser feita a vontade de Deus. E assim nós possamos nos entregar verdadeiramente no Evangelho que nós dizemos que acreditamos, né? Então é importante nós, de fato, começarmos a ler, interpretar e vivenciar mais esse Evangelho, não só orar muito, falar muito, mas não nos relacionarmos com a espiritualidade, não nos entregarmos com a espiritualidade, não nos envolvermos junto à espiritualidade. O que a espiritualidade espera de nós hoje é que justamente nós possamos não mais ler por ler, não mais estar dentro de uma casa espírita ou religiosa por estar, e sim que nós possamos sentir, vivenciar, nos emocionar junto à questão do Evangelho, com os seus ensinamentos, para uma melhora individual e uma melhora coletiva. Outro ponto importante em relação à oração, à prece, é que a prece não vai mudar as coisas exterior, ela vai mudar o meu interior. Muitas das vezes, nas nossas orações, nós pedimos que eles mudem as circunstâncias que nós estamos vivendo, eles pedem que nós pedimos que mudem as coisas que eu estou passando, as dificuldades materiais, as dificuldades físicas. Nós pedimos para que Deus e a espiritualidade intervenha e faça ali alguma obra, né, algum efeito, para que nos tire daquela dor, daquele sofrimento. Ela não vai mudar exatamente esse ponto. Ela vai nos confortar e vai nos dar força para nós passar
entender tudo aquilo que está acontecendo, nos fortalecendo, nos dando coragem, nos dando paciência, nos dando resignação, para que assim nós possamos entender o que nós estamos passando de fato, crescer espiritualmente com toda a situação e não gerando nem dúvida, nem crítica, nem revolta, pelo contrário, gerando lição, aprendizado, crescimento, para que assim nós possamos cada vez mais envolvidos junto à espiritualidade, sermos fortalecidos e sermos amparados. As situações elas não vão mudar, mas o nosso comportamento, as nossas vibrações, os nossos sentimentos, esses sim vão mudar em relação às situações. E isso vai fazer a diferença. Isso vai fazer com que nós realmente nos sintamos mais fortes, mais fortalecidos e mais amparados para a mudança verdadeira, para o crescimento verdadeiro. Vamos entender de fato qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, né? Não podemos mais viver por fazer, temos que fazer mais, melhor, temos que interpretar mais o Evangelho e temos que colocá-lo em prática junto o tempo todo. A espiritualidade espera que nossa comunhão junto à espiritualidade seja mais firme, que esse laço, que essa fé que nós falamos tanto do Evangelho, ela se fortaleça, ela se fortifique realmente em obras, em ação. No livro Ceifa de Luz, Emmanuel vai dizer: Deus não nos envia problemas que não estejamos necessitados. Deus não envia problemas que não estejamos necessitados. Ou seja, se vocês estão com problemas, se nós estamos com problemas, é porque esses problemas fazem parte realmente do nosso processo evolutivo. Esses problemas, na verdade, são pedras para que nós possamos aos poucos ir tirando, transformando, nos deixando mais fortes para um crescimento espiritual, para um amadurecimento espiritual, para um desenvolvimento espiritual. Esses problemas são colocados para que nós possamos crescer espiritualmente. Se nós não tivéssemos esses problemas, se nós não tivéssemos essas dificuldades, muitos de nós estaríamos parados ainda, inertes, presos ainda àquele velho homem, né? Então, graças a Deus, nós temos a oportunidade de, junto a esses problemas, trabalhar o nosso orgulho, nossa vaidade, o nosso egoísmo. Graças a esses problemas, nós temos a oportunidade de nos melhorarmos. Graças a esse problema, nós podemos crescer espiritualmente, nos desenvolver. E como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, o que devemos pedir é coragem, paciência e resignação, para que nós possamos, de fato, entender a oração, a prece, o que deve constar nela é coragem, paciência e resignação. Coragem para nós passarmos pela situação, paciência porque tudo tem um tempo e às vezes o tempo não é da nossa maneira. E a resignação para compreender melhor toda a situação que muitas das vezes foge da nossa ótica, porque ainda somos muito imperfeitos, muito limitados em relação a tudo que nos acontece. Voltando à frase, e tendo orado, move o lugar que estávamos,
nós, lembrando, temos que entender que a oração é o movimento espiritual que nós fazemos. Esse é o fato que nos prende espiritualmente para um crescimento, para um amadurecimento. E aí a gente vai Boa Nova também. Eu vou pedir lendo um trecho aqui, que é do capítulo 18, fala sobre a oração dominical, onde tem Jesus e Simão Pedro um diálogo da época que é tão atual, é tão pertinente para nós, para o dia de hoje. Será que nós ainda não somos esse Pedro, muitas das vezes, com essas dúvidas, com esses questionamentos, né? Então diz assim, Pedro diz, como devemos interpretar a oração? E Jesus responde, em tudo deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Ou seja, devemos estar constantemente os pensamentos, né, a nossa oração junto a Deus. Será que nós fazemos isso hoje? Estamos ininterruptamente junto a Deus com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos? E aí Pedro diz, Senhor, tenho procurado por todos os modos a comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. Será que não parece muito de nós, muitas das vezes? Senhor, eu tenho orado muito, mas não tenho alcançado aquilo que eu tenho orado. E aí Jesus responde, como tendes pedido? Pedro diz, tenho implorado a sua bondade em solucionar certos problemas materiais. Ou seja, Pedro estava pedindo para suas necessidades materiais, para suas necessidades ali, as coisas acontecessem ao seu tempo, do seu modo, à sua maneira. Será que muitas das vezes não é do jeito que nós fazemos ainda hoje? Pedindo, suplicando para Deus para que mova materialmente as coisas? E Jesus responde, enquanto orar ao Pai, pedindo que Ele atenda os desejos e os caprichos mais, provavelmente deixará a prece desalentada e desiludida. Ou seja, não é para nós pedirmos as coisas materiais, e sim a espiritual, né? A partir então que orar ao Pai, rogando que Ele te ajude a entender a situação, então encontrará consolo e paz. Entender a situação que nós estamos vivendo é o que nós precisamos pedir, para que nós possamos aproveitar a situação para crescer, para daí sim, entendendo a situação, encontrar consolo e paz, e assim passar por a situação de uma maneira melhor, e possamos tirar de fato lição, possamos de fato crescer com a situação, porque entendemos ela de uma outra ótica, compreendemos de fato o seu ensinamento por detrás de tudo aquilo que nós estamos vivenciando. E aí nós vamos voltar ao Livro dos Espíritos, a pergunta 660. A prece torna melhor o homem? A resposta: sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. Ou seja,
torna melhor porque nós nos conectamos com a espiritualidade. Torna melhor porque nós nos sintonizamos junto à espiritualidade. Então, veja como é fundamental nós mantermos essa comunhão com a espiritualidade. Nós mantemos esse elo realmente de ligação junto à espiritualidade. Que nós possamos fazer isso mais vezes para de fato entender essa sintonia junto à espiritualidade, para que essa sintonia possa realmente nós sentirmos abraçados, amparados, protegidos, porque é de fato o que nós precisamos fazer. É estar mais conectado. Estando mais conectado, estamos menos sujeitos a erros, menos sujeitos aos vícios, menos sujeitos às tentações e mais fácil de crescer espiritualmente. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, diz também: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu Pai em segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Novamente, nós não podemos levar isso ao pé da letra, né? Não é o quarto físico que nós estamos falando, mas sim o recolhimento espiritual. Está dizendo para que nós possamos entrar realmente em ação junto à espiritualidade, que nós possamos fechar a porta do mundo lá fora, que muitas das vezes nos interrompe com os medos, com as dúvidas, com as queixas, nos desligar desse mundo material e nos conectar mais forte, mais firmemente com o mundo espiritual. E que nesse recolhimento nós possamos falar diretamente com Deus, com a espiritualidade, com sinceridade, envolvendo de amor, de verdade, todos os nossos pensamentos, para que assim a espiritualidade possa se fazer presente, nos envolver, que nos possa transpor realmente essas barreiras e nos conectar junto a uma espiritualidade maior, que faça nós termos mais fé, mais confiança, mais resiliência, para passarmos pelas coisas que nós estamos passando. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, diz também: Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, acontecerá. Aí a gente fica meio que com uma pulga atrás da orelha, porque a gente pode pensar, mas eu peço às vezes várias coisas e essas coisas não me acontecem, né? A questão está logo no começo da frase: se permaneceres em mim. Será que nós, de fato, estamos em Deus? Nós queremos que Ele faça a nossa vontade, que Ele faça tudo o que nós quiséssemos que fosse feito. Mas estamos nós, de fato, em comunhão com Deus, em comunhão com o Cristo, junto aos seus ensinamentos, junto à sua vontade? Cristo estava em comunhão com Deus e por isso tinha seus pedidos atendidos. E nós? Estamos de fato em comunhão com Deus? Estamos de fato em comunhão com a espiritualidade maior? Nós de fato entendemos o poder dessa oração, nos elevar, de nos ter junto à espiritualidade maior, mas entendendo que cabe a nós a busca para que essa transformação aconteça. Nós temos que refletir um pouquinho mais
a respeito disso, que nós possamos pensar de fato na prece como um mecanismo de nos elevar, como um mecanismo de nos conectar, e que nós possamos cada vez mais estarmos em comunhão com a espiritualidade. Que nós possamos nos envolver junto à espiritualidade desde o momento que nós acordamos, agradecendo por mais uma vez a oportunidade de estarmos encarnados, tendo a possibilidade de fazer diferente, de transformar aquele meu dia, porque eu sou responsável por todo o meu dia, por todas as minhas vibrações, os meus sentimentos. Então que eu possa entender que essa comunhão com Deus, com a espiritualidade, ela não deve acontecer apenas em um horário determinado, em um dia da semana determinado, ou em algum local determinado. Que eu possa acordar em comunhão com Deus, que eu possa agradecer a Deus a oportunidade da encarnação e que eu possa permanecer em comunhão com Deus as 24 horas do dia, refletindo, elevando, movendo o meu pensamento e as minhas sensações, sentimentos junto à bondade da espiritualidade, para que assim cada vez mais nós possamos sentir a espiritualidade de fato agindo junto de nós, entendendo que nós somos instrumentos e que assim nós possamos crescer, amadurecer mais e mais. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer às pessoas que estiveram presentes, tiveram a paciência de estar escutando, e que, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós possamos manter os nossos pensamentos, as nossas vibrações, que nós possamos fechar nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade, possamos sentir a presença do nosso mentor, envolvendo, nos amparando, nos protegendo. Que essa luz caia sobre nós, caia sobre o nosso lar, nos envolva. Que nós possamos agradecer tudo aquilo que nós temos, que nós possamos pedir força, paciência, resiliência, para que cada oportunidade nós possamos crescer, amadurecer, possamos sair melhor do que chegamos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Na transfiguração.